a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Magnetismo humano como foco, né, um auxílio terapêutico, muitas vezes para a gente trazer consciência o que é saúde, o que é doença, como lidar com isso, como trazer mais leveza com esse poder que existe em você e principalmente não só transbordando para você, mas para o mundo. Lembra-se, você faz parte desse movimento. Com muita honra, muita gratidão, a gente recebe aqui no nosso estúdio Dr. Gustavo Conde. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Uau. Obrigado, Rafa. Obrigado, Pércio. Maravilha. É uma alegria grande estar aqui por uma simples razão. Vocês não fazem ideia do bem que vocês prestam para as pessoas que acompanham vocês e tantas outras que acompanharão. Pela simples razão de vocês falarem de saúde, o que é diametralmente oposto ao que a gente aprende na faculdade de medicina, infelizmente, né? Então nós aprendemos muito a saber, a entender o que é doença, mas saúde, que é a ausência de doença, acaba ficando algo solto para nós. E a academia, infelizmente, ainda não compreendeu que a gente está passando por uma mudança de paradigma, e muitos pesquisadores já falam sobre isso há décadas, mas isso não foi trazido ainda de forma formal para a academia. Então, ainda que não estejamos aqui numa conversa de academia, meus parabéns para vocês, porque vocês estão trazendo bastante luz para o mundo, tenho certeza. Maravilha. Nossa, muita gratidão, muita gratidão. Inclusive, deixo o recado, né, para você compartilhar, né, esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso. Como eu disse, você faz parte desse movimento. E parabéns por estar aqui acessando mais qualidade de vida, bem-estar e tudo mais. Eu sou o Rafa Macedo, com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo ótimo, e seja bem-vindo ao Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida, no seu dia a dia. Como vocês sabem, a gente começa nosso podcast com a pergunta: o que é saúde para você? Essa é uma excelente pergunta, e para mim que venho da área da saúde, não tem como a gente não citar aquele conceito da OMS, né, que fala do bem-estar, que é físico, ele é emocional, ele é social e também é espiritual. Mas como eu já pude assistir alguns episódios prévios, né, conhecendo o podcast de vocês, eu fiquei refletindo bastante sobre isso. E nós podemos ter todo esse equilíbrio entre essas diferentes interfaces e não nos sentirmos saudáveis ainda, tá? Falta algo de mais palpável. Pensando sobre isso, o que eu teria a dizer para vocês? Que a saúde, além de todos esses aspectos reunidos em equilíbrio, ou no que a gente entende enquanto equilíbrio, saúde é quando você está alinhado ao teu propósito de vida.
Isso é transcendental, isso é muito mais profundo do que eu falar em termos biológicos, do que eu falar em termos físicos, né? Quando você está alinhado ao teu propósito. E para você se alinhar ao seu propósito, isso exige bastante coragem, porque exige um mergulho em si mesmo. E quantas pessoas vocês conhecem que estão dispostas a mergulharem em si mesmas, né? Exige coragem. Então, para mim a saúde é isso, é o quanto você está disposto a encontrar a tua missão de vida. Propósito, ele pode ser um propósito menor, um propósito maior, mas qual a tua missão de vida? E alguns pacientes se assustam quando eu faço essa pergunta no consultório. Não estão acostumados, né? Porque eles estão acostumados assim, ao médico sequer olhar pro rosto da pessoa, e o médico vai ficar assim prescrevendo, sim, pois não, tudo bem, anotei, ok. Então quando você faz essa pergunta, você dá um choque, né? E a pessoa não sabe responder, né? Mas essa reflexão ela é necessária para todos nós, né? Qual que é o nosso propósito nessa existência? Sensacional. E quando você fala, né, coragem no mergulho profundo para se conhecer, né, eu percebo que existe uma identificação muito distorcida, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, por isso que é um ato de coragem de você se desassociar desse falso eu, não é verdade? A grande questão é que nós vamos, Rafa, muito nós seguimos muitos modelos, né? E esses modelos vêm da sociedade, o que a sociedade nos ensina, o que é uma figura de sucesso, o que é uma pessoa de sucesso. Isso está muito atrelado à quantidade de matéria que você é capaz de adquirir na sua vida. Então, o teu sucesso é baseado nisso, não é baseado na tua essência, né? Isso que a gente está discutindo é milenar, isso vem lá de trás da filosofia. Nós temos medo, nós temos receio de romper com esse modelo e buscar a nossa essência, né? E eu acho que eu já venho há um certo tempo, alguns anos, rompendo com esse modelo através do magnetismo, tá? Porque é como se eu tivesse encontrado, é como eu encontrei a minha missão. O magnetismo me aporta uma série de outras coisas, não apenas o restabelecimento energético da pessoa, mas ele ressoa aqui dentro de uma tal maneira que me convida a buscar o que eu tenho de melhor para poder entregar esse melhor para a pessoa. Então é uma via de mão dupla, tá? Então a minha missão de vida, até aquilo que eu consigo enxergar, tem a ver com magnetismo hoje. Sensacional. Percebeu que o episódio já começou assim, né? Com um boom de consciência. E eu e o Perso participamos de uma palestra com o Dr. Gustavo lá no IPPB, no Instituto, né, do Wagner Borges. Inclusive, deixamos um grande abraço aqui para o Wagner Borges, que já participou aqui com a gente. E foi um boom de consciência. Então, se preparem aí que tem muita coisa ainda. Muita informação. O Dr. Gustavo vai transbordar aqui. E falando sobre saúde, deixa o recado aqui da Leven Saúde. Conheça a Leven Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Leven Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia. E, Dr. Gustavo, você, né, como médico, trilhou todo esse caminho. Como que você chegou, né, ao magnetismo humano? Como que isso tem transformado sua vida? Bom, eu, enquanto religião, né, eu venho da Igreja Católica, mas eu lembro quando eu era muito pequenininho, 5, 6 anos, já existia um certo contato com o espiritismo dentro da minha casa. Os meus pais traziam algumas obras, esse tipo de leitura, e sempre houve uma curiosidade, né? Na minha adolescência, na transição para a vida adulta, eu frequentei um pouco mais algumas instituições, né? E dentro dessas instituições é muito comum a questão do passe, que é chamado do passe espírita. E na cabine de passe tem toda uma metodologia, tem todo um protocolo, né? É algo bem protocolar hoje. E eu, em contato com isso, eu me sentia muito sensível em termos de percepções, né? Então, receber o passe me deflagrava o choro, me deflagrava arrepios que percorriam todo o corpo, ou calores.
e eu não sabia interpretar aquilo. Claro, uma emoção muito forte, aquilo transbordava, né? Sem o contato físico. Então aquilo me inquietava de uma certa forma. Como que eles conseguem provocar isso em mim sem falar algo, sem emitir uma palavra, um som, né? E muitas vezes sem olhar também, porque a gente ficava de olho fechado e muitos aplicadores ficavam de olhos fechados, então isso sempre me despertou curiosidade. Estando na faculdade de medicina, era difícil frequentar um local assim, pela dinâmica, era um pouco complicado, né? Mas a partir de 2015, eu me mudei para o Espírito Santo para ajudar a minha esposa, Fernanda, nos estudos dela de medicina, né? E lá eu montei um grupo de estudos de pessoas que eram ligadas à área da saúde para estudar justamente essas interfaces entre saúde e espiritualidade, né? Então, isso acontecia na dependência ali de um centro espírita, e as coisas foram acontecendo, e eu levei, intuitivamente ou não, mas foi intuitivamente, para essa questão do passe, mas eu não sabia que era esse nome exato de magnetismo. As coisas foram sendo conduzidas. E eu entrei em contato com algumas literaturas, que eram livros dessa grossura, eram tratados escritos por médicos franceses, na Faculdade de Medicina de Paris, em português, tem alguns que são traduzidos. E eu falei, poxa, então o médico já estudou isso que eu tô querendo estudar? Como que a gente não sabe? Eu me formei, eu já era cirurgião, eu já tinha especialização, 2 especializações enquanto cirurgião, e a gente não ouvia isso na academia, né? Que pena. Então eu fui buscar. E falei para o pessoal, todos de cabeça aberta, a gente foi buscando junto. Então eu aportava isso, eu trazia esse conhecimento e disseminava. Mas o que aconteceu, pessoal? Num certo momento, a literatura não estava em português, estava em francês. Então eu falei, bom, não tem problema, eu não paro quieto assim, né? Eu fui estudar o francês para entender o que estava sendo escrito lá pelos colegas médicos de não faz muito tempo, 1800 e pouquinho, 1900, e trazer isso para o nosso dia a dia. E foi muito rico, porque todo o universo se descortinou, se abriu frente a mim. Cheguei a fundar uma associação médico-espírita lá no Espírito Santo, foi a segunda do estado, e dentre as características dessas instituições existe muito a questão de você, do estudo, né? De você desenvolver artigos científicos e tudo mais. Mas o que eu falei para o grupo, pessoal, vamos fazer diferente? A gente precisa colocar em prática. É legal ficar no estudo, né? Mas e como que eu transmito isso para o próximo? A intenção não é só guardar aqui, mas é impulsionar. Então nós começamos, enquanto grupo, a atender, né? É claro que eu entrei em contato com literaturas aqui do Brasil, porque o Brasil, creio eu, por estar percorrendo diversos locais, é o país em que o magnetismo mais se desenvolve. Tá? Então, a gente tem essa tendência, Rafa e Pércio, de achar que no Brasil não tem coisas boas, né? A gente tem muita coisa boa e a gente precisa propagar isso. O Brasil é o país, eu diria, mais desenvolvido em magnetismo hoje. Não que nos outros não exista. Porque ele testa muito, né? O magnetizador, que é a pessoa que trabalha com isso, ele testa, então ele tenta estabelecer protocolos, ele tenta criar rotinas de atendimento, né? Ele vê uma pessoa adoecida e vai quebrar a cabeça para ver qual a melhor maneira, e isso vem através do conhecimento da literatura, né? Então, buscando essa literatura brasileira, a gente tem magnetizadores brasileiros fantásticos, respeitados, e os conhecimentos dos franceses, eu comecei a também trazer isso para o público. Sensacional, legal, sensacional. E de certa forma é disruptivo, né? Fazer essa ponte, né, entre saúde e medicina com a espiritualidade. Como que você vê não só o futuro para o Brasil, para o mundo, essa conexão de medicina com a espiritualidade? Se é disruptivo hoje, você imagina no século XIX. Eu estou pensando aqui agora, né? Porque os médicos já estavam falando sobre isso, né? E com uma grande coisa que seria, que é um dos meus sonhos, né? Você poder levar isso para o ambiente hospitalar. Por quê? A pessoa adoecida, verdadeiramente, do ponto de vista
psíquico, psiquiátrico, biológico, ela é mais suscetível à ação magnética. Então, nós devemos ir onde estão os doentes. Ide e curai. Ide e curai. Está na Bíblia, não é? Então eu vou até a pessoa. Se ela me aceita, eu vou até a pessoa. Onde estão as mancheias, essas pessoas? Estão nos hospitais, nos leitos, acamadas, adoecidas, né? Então eles obtinham maravilhas com o magnetismo, obtinham maravilhas. E está tudo documentado em livro. Claro, não era através do método científico tal qual a gente conhece hoje, porque também o método científico se refinou bastante, né? Mas eles têm muita coisa documentada. Isso foi sendo perdido. Também eu gostaria de abordar esse aspecto com vocês daqui a pouquinho. Isso foi sendo perdido e é uma pena. Dentro da medicina existe o dogmatismo, né? Existe o fechamento de pensamento. Mais devagarzinho a gente vai abrindo as consciências e é quando eu disse que vocês têm um papel enorme nesse quesito. Não, gratidão. E você também, né, trazendo toda essa consciência, se embasando, né, em literaturas, trazendo sempre, que eu sou suspeito para falar que eu fiquei simplesmente encantado com uma aula, foi praticamente uma aula, né, a palestra, exatamente, foi tão profundo. E, enfim, então, parabéns para você também. Obrigado. Trazendo toda essa consciência, que é o que eu falei, não, vamos lá pro podcast transbordar isso pro mundo, não é? Porque o mundo tenha mais acesso a essa informação, né? Como você falou, infelizmente foi se distanciando todo esse movimento, mas você percebe que o futuro, estamos nos caminhando para essa conexão novamente? A gente vai convergindo, né, esses saberes, Rafa, e eu acredito que se estivermos munidos de alguns elementos, a gente chega mais longe, né? E um desses elementos, eu creio que eu tenha mencionado isso para vocês lá no IPPB com Wagner, um desses elementos é a humildade, né? Então a humildade de a gente entender que a gente não sabe nada. E quando eu me utilizo da humildade, eu me esvazio e estou aberto para receber o novo, né? Então esse é o convite que eu faço aos médicos, né? Que eles tenham um pouquinho mais de humildade. Porque com o magnetismo, com essa energia que flui de nós, eu não preciso de nenhum instrumental para curar, né? Não preciso de nenhum instrumental, de um instrumental cirúrgico, de uma medicação, de uma outra ferramenta qual seja. Mas eu preciso ter o pendor. Eu preciso me consternar pelo sofrimento do outro. E aí sim é quando o magnetismo faz mais efeito. Quando aquilo dói em mim, né? Quando aquilo, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso me afastar da pessoa sem fazer algo, senão fica um pedaço de mim, um pedaço meu sofrendo ali com ela. Vocês entendem? Então esse pendor é um dos motores necessários para a gente auxiliar. Tá? Em termos de todas as práticas energéticas. O reiki, magnetismo e tantas outras. Né? Sim, e muitas vezes, né, a humanidade não tem esse senso de coletivo, né, que eu acredito que faz toda a diferença, quando há esse senso, né, de não só de compaixão, né, de se colocar no lugar do outro, mas entender que estamos todos no mesmo barco e quando você ajuda o outro, acaba ressoando em você também, não é? Nós perdemos... por uma série de conjunturas que são políticas, são sociológicas, são sociais, nós perdemos a capacidade de entregar ao outro sem receber algo em troca. Não estou discutindo aqui que ninguém precisa de dinheiro, que ninguém precisa da matéria, a gente se serve dela, né? Mas a gente perdeu essa capacidade. E uma das coisas que me chamou a atenção e as pessoas ficam... indignadas, assim, ficam positivamente indignadas, elas falam assim, mas Gustavo, que legal, você atravessa o oceano para ensinar a gente, né? Eu falo, mas o que você recebe? Você não recebe nada? Eu falo, não. Em termos monetários, financeiros, não. Mas eu recebo em termos energéticos. Eu recebo amor, né? E como as pessoas têm saído transformadas, viu, das formações. É uma coisa que me surpreende, que eu não esperava. Porque para mim, eu estaria ali passando conhecimento, né?
jogando sementes. Eu me vejo assim, a gente semeia, e em alguns campos aquilo floresce, em outros não. Mas como a vida de algumas pessoas tem sido transformadas, é algo bem interessante. E tem uma pessoa de lá que se identificou como maçom, e ela tem dito assim, eu tô só contando para vocês, porque isso também me chama a atenção, né? Olha, existe um antes e um depois do Gustavo. Ela falou assim para mim, porque a minha vida era uma antes do Gustavo, e minha vida agora é outra depois do Gustavo. Mas eu falo, mas por quê? O que eu fiz? Não, você tem uma capacidade de aclarar as nossas consciências, e você está me colocando a questionar até se eu continuo na maçonaria. Olha só. E ela tem 15 anos de maçonaria, por exemplo. Caraca. Maçons têm procurado a formação lá na França, só que eles não se identificam enquanto maçons. Ela me deixou escapar, ela me contou, né? Eu falei, poxa, que legal. E aí eu compreendi que muito do que acontece dentro tem a ver com magnetismo. E ela fez um clique assim, nossa, agora eu entendo por que isso, por que aquilo, né? Enfim, então transformar. Eu acho que é isso também o nosso papel, sabe, Rafa? A gente transformar a vida das pessoas. Dar um ligeiro chacoalhão. Olha, presta atenção, que é isso aqui, né? Só que a gente chacoalha através do amor. Sim. Lá. Não precisa ser pela dor. Né? Não é pela dor, a gente chacoalha através do amor. E as pessoas ficam impressionadas. Mas por que você transmite isso? Não é questão do porquê, é a questão do que eu sou. Eu sou. Opa, aí, ó quem Vocês entendem? Exato. O que eu tô colocando pra fora é o que tá aqui. Simplesmente, não tô fazendo força. Sim. Não tô fazendo força. Sim. Tá saindo. É orgânico, é natural, é essência. É natural. Não é? E se a gente colocasse mais isso em prática, cada qual na sua área, da sua maneira, poxa, o mundo com certeza estaria diferente, bem diferente. Nossa, sensacional, né? Que eu brinco, né? Essência, vibração não mente, né? E aqui o Dr. Gustavo transbordando essa essência pro mundo, ou seja, é como se literalmente a questão de passar a luz, né? Um fósforo acender no outro, uma vela acender no outro. Então é essa questão que o Dr. Gustavo está trazendo aqui, acendendo luzes, né? Trazendo consciência pelo amor. Semeando, não é? Né? Exatamente, meus senhores. Sim, existem outras possibilidades. E é um presente aqui, ó, da engenharia da humanidade. Muito do obrigado. Dr. Gustavo. Adorei. Para você sempre lembrar dessa Muito essência obrigado. divina que você é, e pelo transbordo aqui, não é? Nós somos, né? Nós temos essa luz dentro de nós, e é um ato de coragem mostrar, mas é possível mostrar. Porque a vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Né? Mas por que as pessoas ficam envergonhadas de mostrar? Eu fico refletindo bastante. Elas se sentem indignas, impuras. Não merecedoras. Não merecedoras. Né? Quem sou eu na fila do pão? Eu, Rafa, eu, Pércio, ou eu, Gustavo. Quem sou eu para querer transmitir a minha energia que é impura, que é indigna, a alguém? Exato. Quem sou eu? E aí, eu trabalho com esses conceitos nas formações, né? Jesus, que estava ali rodeado pelos apóstolos e tantos outros, né? Ele pegou as pessoas mais letradas da época, ele pegou as pessoas mais inteligentes, ele pegou as pessoas perfeitas, ele pegou ali o pescador, ele pegou a pessoa que sabia o nome dela e só, a pessoa rude, no trato que lidava ali com a terra. Quem ele escolheu, né? Essas pessoas não estavam preparadas. 100% preparadas. Elas não eram puras, totalmente, na própria acepção da palavra. E mesmo assim fizeram maravilhas. Então, quando a pessoa se questiona, eu falo, olha, você vá com as tuas qualidades e os teus defeitos, mas faça o bem. Sim. Vai fazer da tua maneira. Vai fazer com a tua cota de possibilidade, com aquilo que você tem de conhecimento, mas vai fazer. Então não fique envergonhado. Eu não sou perfeito. Longe de mim, né? Mas é nessa transformação de levar o que você tem de bom, que é uma balança, você aumenta o peso do que você tem de bom, e aquilo que você entende que é um defeito, algo a se aprimorar, isso vai tomando cada vez menos espaço no teu ser, na tua essência, né? Então você fortalece um outro tipo de musculatura. E a musculatura relacionada aos defeitos, às mazelas, ela vai se enfraquecendo.
Então, a formação ela é transformadora nesse quesito também, por conta disso. Porque a gente liga uma chavinha nelas e fala, não, você é capaz. Você é plenamente capaz. Não precisa ser médico, não precisa ser da área da saúde. Né? Conhecimento eu estou dando. Né? Eu mostro para elas o quão importante é acreditar em si próprio. Né? Para que essas maravilhas ocorram. E isso tem trazido grandes potencialidades à tona na vida dessas pessoas, porque elas ressignificam uma série de coisas, Rafa, que elas trazem dentro de si, uma série de coisas. Então, eu não sabia, não era essa a proposta inicial das formações, mas eu acabo rompendo com uma série de crenças limitantes ali, de maneira natural. Automaticamente. E eu não sou coach, eu não tenho nenhuma formação específica para isso, né? Que eu sei que é algo que se trabalha bastante dentro desse meio, mas vai ao natural, mas vai com verdade junto. Sim. Então, isso que acaba sendo gostoso. É o que eu falei, energia, vibração não mente, né? Então é despertando literalmente o melhor que existe em você, não é? Essa essência. Eu ainda até falo, né, que essa questão de eu não mereço, eu não consigo, quem sou eu na fila do pão, eu digo que tudo isso esses movimentos são distrações, né? Distrações que te tiram dessa essência divina que você é. Porque às vezes fala assim, eu não sou digno, comparado aqui, né? Quem disse? Qual que é essa verdade absoluta, nem tão verdadeira assim, que você comprou e inseriu em você acreditando nisso. Então é lindo esse despertar, né? E ver o brilho nos olhos ali, né, da pessoa se empoderando e principalmente fluindo, né? Não tem preço, que é o que você falou, tipo, eu ganho, né? Não financeiramente, mas sim energeticamente e no coletivo, como eu falo, quando a maré sobe, não sobe só um barco, todos sobem juntos. Não é mesmo? Eu tô aqui abrindo meu coração para vocês e existem benefícios do tempo que vai passando, né? A gente vai perdendo o acanhamento de falar algumas coisas. Em junho nós realizamos um encontro espiritualista universalista lá na França e o Wagner esteve, foi lá que eu pude conhecer o Wagner, a doutora Mônica de Medeiros, né? Uma série de pessoas fantásticas. E depois disso, certo tempo depois, um amigo que mora em Portugal, que teve contato por longos anos com Chico Xavier, ele falou assim, olha, a gente precisa de um momento, para eu passar um recado. Então eu preciso, né, de você, o Luciano, que é meu amigo que mora lá na França, a Corinne, nossa amiga francesa que nos ajuda nessa organização toda. Nós funcionamos como um trio, né? O trio Parada Dura. E ele foi passando as percepções mediúnicas dele durante o evento, né? Então, o que ele viu, e depois ele falou, olha, tem uma pessoa aqui que quer conversar com vocês. E aí foi feita a comunicação, né? Então, em linhas gerais, ele falou assim, vocês não foram reunidos ao acaso, então vocês formam um organismo muito bem encaixado, cada um traz a sua parcela de contribuição e vocês potencializam muito essa energia quando vocês estão juntos. Tem outras figuras que se agregam também, outras pessoas que nos ajudam ali. Tudo bem. E ele falou assim, vocês estão trazendo para a França algo que já houve em território francês, mas ficou perdido. Vocês estão trazendo as bases do cristianismo primitivo. Olha só. Era o que o Espírito falava, né? Vocês estão trazendo as bases do cristianismo primitivo na época de Jesus e um pouquinho depois, mas isso se perdeu. Uhum. Então, é outra coisa que choca, né? Assim, positivamente. Nas formações a gente não vai para falar de religião, né? Uhum. Mas eles percebem essa energia do amor envolvido que é muito forte. E na época de Jesus não se falava em cristianismo, ele nem existia, né? Uhum. Ele foi passando o conhecimento dele. Então eu pensei assim, poxa, acho que a gente tá no caminho certo, estamos fazendo algo de bom, né? Uhum. Esse espírito foi um cirurgião francês famoso. E aí eu fiquei... Esse nosso amigo que mora em Portugal, ele falou o nome, eu pesquisei e falei, nossa, tem um instrumento dele que eu uso aqui no Brasil para cirurgias. Olha! E como eu sou inquieto com certas coisas, né? Eu descobri onde ele estava sepultado, lá em Paris, aí eu fui visitar o túmulo dele.
Que incrível. Então eu fui assim agradecer, né, o conteúdo da mensagem e pedir para que a gente tenha essa permissão, essa autorização para continuar nesse trabalho. Mas tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, tudo está ligado e não existe o acaso exatamente. Eu digo, o acaso ele existe na matemática, na probabilística, mas não em termos universais. Exatamente. Muito bom. Exatamente. E muitas vezes, né, para quem está assistindo, para perceber melhor assim, né, se sentindo às vezes doente, que a gente até tá falando nos bastidores, né, que a gente poderia entrar nessa questão da doença. O que é a doença, né, dentro desse olhar e como o magnetismo pode fluir? Na verdade, talvez minha pergunta seja, você acredita que toda doença vem da questão espiritual, energética? Existem duas formas de encarar isso. Se a gente for pensar assim, doenças tidas como crônicas, né? Existe um componente que ele é espiritual, e desse componente espiritual ele se transfere para a questão energética, e isso pode sobrevir ao corpo ou não. Vai depender de uma série de razões, né? Mas quando eu estou atravessando a rua e, por exemplo, sofro um atropelamento e fraturo um membro, é mais difícil a gente dizer que isso tem uma explicação ali no nosso arcabouço de vidas espirituais, né? Mas eu sou partidário dessa ideia que os distúrbios eles começam na nossa essência espiritual e isso, via de regra, vai se transmitir ao corpo. E quando chega um médico físico, identifica ali a doença, ele está vendo muitas vezes a ponta do iceberg. Né? E com magnetismo, qual que é o nosso intuito? É claro, fazer uma barragem desse processo. Né? Então os magnetizadores mais experimentados, eles conseguem detectar alterações que estão nessa parte energética, nos corpos sutis, avisam a pessoa e dizem assim, olha, procura um profissional, né? Vai em busca, vê se é isso mesmo, porque eu notei algo diferente aqui. Então, a gente consegue. O contrário também existe, quando já existe uma doença fisicamente instalada, né, o magnetismo vai diminuir essa influência energética sobre o corpo. Tá? E é claro que ele contribui para a cura. Ele contribui para a cura, mas a gente está entrando em outros tabus aqui, mas eu adoro discutir tabus, sim. Tá? Eu adoro, e só para pegar um gancho aqui, porque tudo é aprendizado para nós, tá? Claro. Você está eliminando fluido quando você boceja. Toda vez que a gente fala sobre fluido, sobre magnetismo, a gente, como se estivesse sintonizando numa rádio. Então, nosso pensamento, o pensamento dos três aqui está altamente conectado. E quando eu bocejo, eu não vejo como algo assim ruim. É porque você está mobilizando esse teu fluido. A gente fala disso nas formações, fazendo tá? um movimento do tá fazendo fluido. um movimento, né? Eu sinto muito isso quando eu faço as mesas e coisas do tipo. E eu tô com verdade, energias, eu sim. bocejo muito daquela vontade. Exato, Forte, você pode estar liberando ectoplasma, que é uma outra densidade energética, né? Um outro tipo de fluido, ou o próprio fluido magnético. Só aproveitando a nossa... o ensejo. Sim. Maravilha. E eu acabei anotando aqui, né, esse que você tinha comentado do campo fluídico. O que é o campo fluídico? A gente precisa trabalhar sobre conceitos que envolvem a definição de psicosfera, né? Nós temos esse campo energético que pode ser mais ou menos expandido a depender de como nós nutrimos os nossos pensamentos, né? E o campo fluídico ele tem, para mim, uma relação direta com o nível de adiantamento moral de cada um. Tá? Então, quanto mais adiantada a pessoa for no aspecto moral, maior vai ser a expansão desse campo fluídico. Tá? O campo fluídico é da pessoa. É da pessoa, tá? É claro que o que compõe esse corpo fluídico são os corpos sutis, que isso está tão presente na literatura teosófica, né? Isso entra um pouco dentro desses assuntos de espiritualidade. O espiritismo começa a arranhar alguma coisa nesse sentido. André Luiz, ele na literatura dele, ele menciona 5 corpos sutis pelo menos, Allan Kardec falava de 3, então André Luiz ele incrementa um pouco isso, não chegou aos 7 ou mais, né? Mais devagarzinho a gente avança. Então sim, o campo fluídico ele exerce influência
o meu campo fluídico exerce influência no teu e vice-versa, tá? Tanto isso é verdade que existem alguns exercícios de treinamento, de aprimoramento para a expansão desse campo fluídico ou para a expansão do fluido magnético à distância, né? Você, enquanto reikiano, você entende que o reiki à distância funciona, né? Então, na verdade, eu não estou projetando todo o meu campo fluídico, eu estou projetando uma cota disso, uma parcela que vai atingir determinada pessoa. Se essa pessoa está em outro país, se ela está em outra cidade, não importa, se ela está em outro cômodo, não importa. Isso é um treinamento. Existem propensões. Existem pessoas que são ótimas para magnetizar à distância e pessoas que magnetizam são melhores no tete-a-tete, né? São características. No desenvolvimento do magnetismo lá na França, muitas experiências foram feitas. Então, por exemplo, eu sou magnetizador e você é meu paciente, eu estou acompanhando você por algum tempo, né? Vamos imaginar que aqui é uma sala de tratamento e você está aqui aguardando a minha chegada. Mas a minha relação fluídica com você é muito forte. Porque a gente já tem essa sintonia. O fato de eu pisar aqui no espaço, lá fora, na porta, e tocar a campainha, blim blom, Gustavo, né? Já pode fazer você entrar em transe. Uau! Por Conta dessa conexão fluídica, né? Então isso é muito forte, isso era feito repetidas vezes, na época de Mesmer, na época de Potelli também, né? Então eles faziam assim, um observador estava aqui, tinha a visão para um quarto aqui, onde estava o paciente, e aqui estava o magnetizador. O magnetizador fazia manobras e o paciente não sabia o que estava sendo feito, mas a pessoa adormecia. Olha. Mas em questão assim de minutos, tá? Isso tem a ver com essa simbiose fluídica, tá? Isso é muito potente. E eu creio que isso se processa em qualquer processo de tratamento, né? Principalmente energético. Então, dentro do reiki, dentro de outras abordagens, o médico, de maneira convencional, quando ele vai tocar a pessoa para ser examinada, o massoterapeuta também, né? Essa troca energética, ela é natural. Ela é natural e é impossível de se impedir isso. A gente não consegue impedir. Ela é natural. Entre algumas pessoas, ela é automática. Sim, até me lembrou de um dos princípios da física quântica, que é a não localidade, né? Tá totalmente linkado a isso. E eu me lembro na palestra que você mostrou uma imagem, como se tivessem várias ruas, rodovias, enfim, e ali era um fluxo do fluido da pessoa, né? Dentro desse olhar, você percebe que somos todos estamos todos conectados, e isso desmistifica também essa questão da dualidade, da separatividade, nos colocando no senso de unidade. O que você tem a falar sobre isso nesse sentido de contribuir, das pessoas também se permitirem serem mais bondosas com os outros, sabe assim, nesse sentido? Eu costumo dizer, Rafa, que Newton trouxe pra gente aquela primeira lei da mecânica clássica, né? Que para toda ação existe uma reação consequente, não é? Então a gente aprende isso no ensino médio, mas o que Newton fez, na minha visão, assim, ele conseguiu traduzir para uma linguagem matemática algo que já é universal, né? Então para toda ação eu deflagro uma reação. Em termos energéticos, isso acontece. Então, nós estamos conectados sem dúvida. E como que nos conectamos, tanto nesse plano físico como no plano sutil? Através das ondas de pensamento. Tá? Então, o que eu penso aqui pode impactar você estando na tua casa, né? Se você vai captar isso ou não é uma outra discussão, a gente vai discutir aqui, né? Exige conexão, exige treinamento, mas isso impacta. Então a gente precisa tomar cuidado com como a gente se conecta com os demais, ou principalmente o que a gente emana. O que a gente emana, né? Então o que eu falo para as pessoas dos cursos, é muito bonito a gente se colocar ali numa figura de terapeuta, né? Nossa, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar, mas e o durante? E entre uma sessão e outra, o que eu fiz? Como eu cuidei dos meus pensamentos?
como eu me relacionei com as pessoas da minha casa, com os meus vizinhos, como eu me relacionei com os meus pacientes durante. Embora nos hospitais eu seja um pouquinho mais duro, mas porque eu estou no ambiente de emergência, eu preciso, e aí é necessário, né? Eu tenho que ser mais assim, em alguns momentos intempestivo, né? Para mostrar que tal terapêutica é necessária naquele momento, né? Mas isso não significa ser rude, né? Ser firme é uma coisa, ser rude é outra. Então isso impacta, tá? Eu não sou assim um grande entendedor da física quântica, mas para mim tudo está conectado. E a gente usa uma terminologia que é da época, que eu honro essa terminologia por tradição, e a gente chama de fluido cósmico universal. Essa teia, esse emaranhado, esse éter, né? Dentre outras escolas filosóficas, a gente chama de fluido cósmico universal. Né? Então estamos todos imersos. E com certeza o que eu mentalizo para você vai captar. Tá? E eu já fiz isso várias vezes e funcionando. Né? É bem interessante. A pessoa à distância, mesmo lá na França, eu emito e a pessoa capta. Que legal. É aquela questão, né? Nossa, você me ligou, tava pensando em você, não é? Isso existe. Acontece muito e a gente nem percebe. Né? Hoje não é tanto mais a ligação, mas a mensagem de WhatsApp. Sim, né? A pessoa sim. não liga, mas tem a mensagem chegando ali. Exatamente. Nossa, eu lembro uma vez o Pérez falou assim, manda mensagem pra uma amiga nossa, né? Prisol, inclusive um grande beijo pra você, Prisol. E aí quando eu peguei o celular e fui na mensagem Prisol, ela tava digitando. Eu falei, é incrível, né? É incrível quando acontece ali, você se permite perceber, vivenciar aquele momento. É incrível. É incrível. É muito bom. Exato. E magnetismo humano, né? Para quem nunca ouviu falar, como que a gente pode trazer mais consciência sobre isso? Eu tenho a forma de trazer isso para o público, para as pessoas, é através dos cursos, né? Então, as pessoas durante 4 dias, elas se conhecem, elas se experimentam nesse sentido, e eu trago um pouco da teoria e elas vão praticando. Então, isso é um pouco diferente acho que das outras formas de aprendizagem, porque é algo bem hands-on. É bem mão na massa, tá? Então não é para eu... Não só teoria. Não é teoria. E eu intercalo, Rafa e Pércio, assim, um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, um pouquinho para não ficar algo cansativo, né? É a forma que eu tenho para mostrar para as pessoas. Algo que está surgindo também é esse movimento que a gente está fazendo no Ibirapuera. Para reunir as pessoas, né? Para discutir sobre isso, mas também com a vivência prática. As pessoas treinando ali, mas em meio à natureza. Sim, né? sim. Tem toda uma explicação por trás também. E é claro, ainda não estou com espaço físico propriamente aqui em São Paulo para atender, a gente está buscando isso. Eu cheguei a São Paulo tem pouco tempo, mas a ideia é a gente ter esse espaço e a gente montar como se fosse uma clínica, um ambulatório. Tá? Então, que as pessoas poderão ir, aprender, mas também ajudar outras pessoas. Então, você faz esse conhecimento circular. Sim, Mas assim, já fui à casa de pessoas que me chamaram pela questão do magnetismo, já fiz em hospitais, tá? Certamente. Então, guardadas algumas condições, né, necessárias para que a ação se processe, a gente vai, sem problema algum. E o magnetismo não é apenas imposição de mãos? Não. Existem especificidades, eu diria, tá? Especificidades. A maior parte das pessoas, elas têm uma facilidade com as mãos, né? Mas o fluido magnético, ele pode ser liberado, ele pode ser emanado de diversas formas. E existe bastante o olhar, tá? E é da questão do olhar que surgiu o mesmerismo ou a fascinação mesmérica, o que é ensinado tanto nos cursos hoje. Isso tem a ver com magnetismo lá atrás. Preciso dizer, né? E aceito depois comentários e, enfim. O magnetismo, ele deve ser usado para fazer o bem e não para influenciar negativamente pessoas. Não para eu ganhar uma vantagem no meu trabalho, para eu prejudicar a pessoa que está do meu lado ali para eu ser promovido.
e não para eu ter vantagens sexuais em relação a alguém. Tá. Tá? Eu sei que dizendo isso eu vou talvez confrontar algumas opiniões aí, mas o magnetismo que eu trago é magnetismo terapêutico. Tá? Pro bem. Então Pro a pessoa bem. tem ali uma doença, não importa a natureza dessa doença, e a gente vai atuar conforme, né? Então através do olhar eu posso atuar, e eu atuo através do sopro também. Tá? Então, que até você comentou, sopro quente, sopro quente, sopro frio, sim. né? E a palavra é uma forma de magnetizar. Tá? Mas dá um exemplo, Gustavo. Dou vários, tá? Dou vários. A benzedeira, Sim. que está fazendo as orações ali, ela está magnetizando com a palavra, tá? Ela usa de outros artifícios, mas ela está usando a palavra, tá? Quando eu profiro alguma oração em benefício de alguém, eu estou usando a palavra, tá? E é do meu laríngeo que o fluido está saindo, e isso sai em forma de oração, tá? Lá na França tem um padre, que é o Padre Júlio, ele lidou com o magnetismo, então vocês vejam, né, dentro da Igreja Católica, um padre usando no magnetismo. Tem um livrinho de orações do Padre Júlio, um livrinho assim de capinha amarela, tem orações em francês, orações em latim, para diversas situações, e ele foi muito respeitado na época. Foi muito, de certa maneira, perseguido, mas também ele ajudou muitas pessoas. Só pegando o gancho, a gente vai ter a honra de trazer um padre francês para o nosso encontro em outubro de magnetismo. Então ele vai falar sobre magnetismo. Pô, que legal. Que legal. Vai ter um encontro em outubro, então. A gente está programando esse encontro na França. Assim, já acertamos os detalhes, né? Mas eu vou palestrar, levarei magnetizadores aqui do Brasil, outros franceses. Então a gente está gerando toda essa energia positiva. Nossa, sensacional. E para quem está assistindo que gostaria de entrar em contato com você, entender melhor os movimentos no Ibirapuera, não é? Enfim, como que podem entrar em contato com você? Tem o Instagram, tem o Magnetismo Humano, @Magnetismo Humano. Pode mandar mensagem, direct. E a gente está criando um grupinho de WhatsApp também para essas pessoas que frequentam o Ibirapuera, para trocar as experiências e os conhecimentos. Então, conforme as pessoas vão participando ali no Ibirapuera, a gente vai colocando no grupo, né? Tá. Então, a gente tem feito dessa maneira. Lá a gente mostra algumas manobras e a gente, se a pessoa precisar de tratamento, a gente trata também. É algo bem assim, a olhos vistos. É algo bem transparente, tá? A gente não tem nada a esconder, assim, nesse sentido, né? Não é uma prática que deve ficar escondida, tá? A gente tem que... Para todos, Para todos, democratizar, tem que alavancar. Eu acredito dessa forma. Sim. E assim... Agradeço imensamente aqui a compreensão do que eu vou falar, mas vamos lá. Né? Muitas vezes eu vou colocar pessoas, né, querem manter um poder e muitas vezes ficam impedindo a informação de fluir. E é o que você falou, né? É essa questão que não tem utensílios, é você com você ali, né, com as mãos, em posição de mãos, olhar e tudo mais. Então, olha que facilidade, que leveza, né, que poder, né, que a humanidade acessa e muitas vezes outras pessoas perdem esse poder, por isso que impediram ou talvez tentaram impedir esse movimento até hoje. Então, assim, parabéns por exato, parabéns por trazer muito tudo bom. isso. Por isso que gente, eu repito, eu fiquei fascinado pela palestra do Dr. Gustavo. Então, assim, é praticamente uma aula, né? Inclusive, já deixa aqui, ó, #volta Dr. Gustavo para trazer e mergulhar ainda mais, porque em uma horinha é muito pouco pra gente falar muito assunto desse empoderamento, não é? Exato. Eu agradeço. E você tem bom. cursos também previstos para o Brasil? Como que tá tudo isso? Rafa, eu vou onde me chamarem, né? Como as energias estão se canalizando lá para a Europa, a gente vai lá. Então, agora em outubro haverá um aperfeiçoamento para quem já participou dos cursos com a gente. Então, a gente vai fazer na França e Lisboa, né? Já tem curso sendo organizado para o ano que vem, para 2026 lá, né? As pessoas já estão organizando. E aqui depende das pessoas chamarem, organizarem, eu vou com todo o prazer. Então, não tem datas especificamente,
mas é questão de a gente conversar, entrar em contato, né? A estrutura que necessária, ela é uma estrutura simples, nada muito complexo, né? E a pessoa só precisa vir com 2 coisas, né? 3, roupa confortável, Permissão, um material para anotar, coração aberto. O resto acontece. Sim, o resto acontece. sim. E é muito gostoso. Sim. deve ser maravilhoso, né? A técnica. Não, e né, quem trabalha, né, com processos energéticos de imposição de mão, sabe? A mão, assim, eu sinto, né? Eu percebo, a mão esquenta. E só de falar aqui, ó, já A gente é assim também. só de falar já esquenta aqui, né? E temos muitos alunos, né, que já passaram conosco nesse movimento de imposição de mãos. E eu fiquei simplesmente fascinado por você trazer o berço de todo esse contexto. Porque muitas vezes fala, né? E o reiki, né, já é milenar. Surgiu, né? Jesus fala isso na Bíblia, né, imposição de mãos, né, próprio Mesmer, mas é muito antes, sabe assim, o Dr. Gustavo foi lá e trouxe a essência, né, e de forma muito clara, leve, né, e didática. Então, assim, parabéns, parabéns, seja sempre bem-vindo, né, então já deixa aí hashtag volta, Dr. Gustavo, pra gente mergulhar ainda mais nessa questão do magnetismo, né? Que muitas vezes é o que você falou, a pessoa não se sente digna disso. Não, é distração, só vai, só vem. Exato. Não é? Muito bom. O resto a gente se encarrega, a gente ajuda. Exatamente. Eu gostaria de deixar aqui, ó, um presente para você muito da obrigado. Bruxarina. Exato. Muito O que o Dr. obrigado. Gustavo está recebendo é sais de banho de chuveiro e óleo corporal, né? E esses produtos você encontra no bruxarina.com.br. Não só produtos para o seu corpo, mas também para o ambiente, como velas, sprays, enfim. Quando você encher o carrinho, coloca o cupom Saúde Energética que você tem 12% de desconto. E no Instagram, Bruxarina_, né? E aproveitando os momentos de merchan, já deixo o convite aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Trilhar o caminho é diferente de conhecer o caminho. E lá dentro da comunidade eu faço isso todos os dias, mão na massa, prática, vivências, para que você tenha resultados no seu dia a dia, bem-estar, qualidade de vida, independente da sua realidade hoje. E como diz o Pércio, é muito mais do que um curso, são mentorias, cursos, e-books, diversos conteúdos, vivências, exato, para que você viva todo esse movimento de autoconhecimento que eu brinco. Autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é muito mais profundo no movimento de autoconsciência. E aqui, ó, tem esse QR Code e na descrição tem o link também que você já tem uma aula com diversos processos ali da programação neuroquântica para você já colocar em prática. E quando você for fazer sua inscrição na comunidade, coloque o cupom Saúde Energética com 10%. E como eu brinco, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, não é? É isso, Rafa. Na comunidade são práticas vivências. E para você mergulhar ainda mais, você tem o primeiro e único curso reconhecido pelo MEC, do método da neuroquântica, da programação neuroquântica, para você se aprofundar ainda mais e transbordar isso não só na sua vida, mas na vida das pessoas ao seu redor, no seu trabalho, enfim, transbordar consciência. E como eu digo, se acostume com as coisas boas acontecendo na vida, não é? Assim, assistir podcast lá com o Dr. Gustavo me trouxe muita consciência, uau, me empoderou, afinal achava que, né, quem sou eu na fila do pão e as coisas começaram a fluir, algo de ruim vai acontecer. Não, né? Se acostume com as coisas boas acontecendo, não é? Sem dúvida. E
Eu creio que sim, eu vejo dessa forma, as pessoas elas precisam ter mais autonomia. Uhum. Acreditar que elas têm essa autonomia para fazer o bem, Exato, né? exato. Então elas não se sentem capazes. E o que eu digo para elas, eu falo assim, pessoal, olha, o que é mais interessante de tudo? É vocês um dia chegarem num determinado nível que vocês nem precisem de mim. Uhum, Porque uhum. vocês já estão dominando as ferramentas e as técnicas, não precisam tirar dúvida comigo ou me chamar. Se me chamar para atuar, mesmo que eu esteja desencarnado, eu irei. Né? Com prazer, se eu receber se eu tiver essa autorização. Mas o ideal é que vocês resolvam. Uhum. E é que eu falo para os médicos residentes em cirurgia, né? Dos quais a gente cuida. É legal a gente ter estar nessa condição de ajudar, mas o mais legal ainda é ver que aquela pessoa trilha sozinha, ela não precisa. Ou seja, minha missão está cumprida. Uhum. Tarefa cumprida. Ela vai Sim. sozinha e ela vai embora. Sim. Maravilhoso. Sem precisar de mim. Então é isso. Né? Uhum. O conhecimento ele deve ser propagado assim, na minha opinião. Com certeza, nesse empoderamento de ter autonomia mesmo, né? De você fluir você com você. Afinal, se você acha que você não é capaz, merecedor, desculpa. Para mim, é uma distração. Eu brinco muito, falo muito isso na comunidade, distração. Quantas coisas estão te distraindo, tirando você da sua essência, da sua divindade de ser, não é? Se você me permite, pegando o Sim. gancho nisso que você falou, Uhum. Rafa, outro fenômeno que tem acontecido lá são as pessoas da área da saúde nos procurando, né? Então, enfermeiros, médicos, só que os médicos ficam envergonhados de falarem que são médicos, os franceses, né? E teve uma senhora que, no último dia dos 6 dias de formação, que ela falou, olha, eu sou médica. Eu falei, poxa, mas você é colega? E foi falar no último dia, né? Uhum. E o que me chamou a atenção nela é que, nas práticas, ela tinha muito pouco de sensações. Ela não conseguia se sentir, se perceber. E ela ficava frustrada com aquilo. Enquanto as pessoas estavam se descobrindo, com ela não se passava nada e ela ficava triste, né? Uhum. E no último dia, na realização do tato magnético, que é um outro elemento, com a pessoa na maca, ela foi passar a mão e ela começou a ter percepções. E ela levou um baita de um baque, assim, ela quase caiu para trás. Ela teve uma catarse, uma crise de choro, Uhum. né? E ela tremia a mandíbula. Conforme ela fazia o tato magnético, ela ficava tremendo a mandíbula. E eu tenho filmado isso. Eu falei, olha que interessante. Né? Era a maneira dela de manifestar que ela estava entrando em contato fluidicamente com alguém. Uhum. Ela tremia a mandíbula. Eu nunca tinha visto. Mas ela chorou bastante, se liberou emocionalmente. Eu fiquei pensando, poxa, médica geriatra, diretora de uma instituição lá, de um hospital ali na França. Mas quantas vezes será que ela não foi barrada e dizendo que era incapaz, que ela não era suficiente para fazer algo, né? E quando ela vê que o magnetismo deu essa percepção para ela, mudou. Uhum. Né? Então veja que coisa maravilhosa, não pelo magnetismo em si, Uhum. mas por essa capacidade de mostrar que a pessoa é capaz de fazer algo para o bem. Isso é muito bonito de se presenciar. Exatamente. Que episódio incrível. E também, estava reforçando aqui, ó, independente do local do mundo que você estiver, mande mensagem para o Dr. Gustavo. Se permita perceber ali, às vezes, né, tem alguma pergunta. Inclusive, deixa aqui nos comentários também. Às vezes tem alguma pergunta, dúvida, enfim, né? Tenho certeza que o Dr. Gustavo vai ter a honra, o prazer aí de te responder, não é? Então, é o @magnetismo humano. Vai estar aqui na descrição todos os links e informações para facilitar para você acessar todo esse conhecimento. E olha, é transformador, não é? Posso dizer, antes do Dr. Gustavo, depois do Dr. Gustavo. É o que as pessoas têm dito, não sei, né? Mas elas falam Não, isso. se eu fiquei encantado com a palestra, imagina com o curso, com todos os movimentos e tudo mais, de todo esse conhecimento, essa sabedoria. E deixa aí, ó, hashtag volta Dr. Gustavo, pra gente mergulhar ainda mais nesse assunto que é muito profundo, é muito lindo de falar, não é? E olha quem está aqui, Dr. Gustavo, esse daqui é o seu eu do futuro. Ele está na sua frente, ó. Ele está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Não pare. Continue fazendo bem.
Sensacional. E olha lá, ó, ele tá felizão aí, ó. Parabéns. Parabéns por você ser quem você é, por se permitir viver isso, não é? Por toda a sua história de vida, né? Te trouxe até esse momento para transbordar, né? Conhecimento, consciência aqui, mas principalmente quantas vidas você já impactou, já transformou, né? Vidas, famílias e deixando sua luz no mundo. Parabéns, parabéns. Muito bom. E hashtag volta Dr. Gustavo pra gente transbordar ainda mais, não é? Que a gente só começou. Então imagina, inclusive vou até pedir aqui, se possível no próximo episódio, deixar alguma prática, alguma coisa ali pra pessoa poder se permitir sentir, né? E aguçar ainda mais todo esse movimento na vida dela, não é? Maravilha. Gratidão. Gratidão, Gustavo. Gratidão, Rafa. Parabéns por você se permitir acessar mais saúde energética na sua vida. Lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. Se inscreva no canal e vamos compartilhar. Já deixa aí esse desejo de assistir mais Dr. Gustavo aqui transbordando sobre o magnetismo humano. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio. Muito obrigado.